A vida com uma bengala branca é uma coisa normal. Por vezes as limitações só existem em nós. Nesta edição trazemos histórias de pessoas com deficiência visual que deram volta a barreiras. José Chilaúl tem 40 anos de idade e é docente na Universidade Eduardo Mondlane. Adquiriu a deficiência visual aos 11 anos. Nesta altura, aprendeu a usar a bengala branca. Desde lá, este meio de compensação é o seu fiel parceiro. Eu adquiri a deficiência visual ainda criança. Mais ou menos comecei a perceber dos sinais da minha deficiência quando eu tinha aos 7 anos, quando comecei a estudar no ensino regular na primeira classe. Isso na minha zona de origem, cá no Lene, na escola 12 de outubro. Então comecei a perceber, aliás os professores, o professor ou a professora era uma professora chamada Maria Watt, não sei se está viva ou não, mas ela percebeu que eu estava a ter dificuldades de ver as letras quando eu sentasse muito atrás. E passei a sentar à frente e fui estudando normalmente. Isso aos 7 anos. Já na segunda classe, com 8 anos de idade, as dificuldades de visão aumentaram, o que obrigou José Chilaúl a interromper as aulas e dedicar-se a cuidados hospitalares. E depois, já em 88, já na segunda classe, as dificuldades aumentaram. Eu via letras cortadas, não é? E também tive, hoje às vezes aparecia aquela visão turva, onde às vezes podia aparecer uma confusão de cores, não é? Várias cores, branco, preto, aquele branco brilhante ou aceso, não é? E isso me dificultava a ver as coisas, não é? Então foi mais ou menos assim que já em 91 tive uma operação, uma cirurgia nos 2 olhos, e é onde já adquiri a deficiência, a cegueira total aos 11 anos. Foi quando tive uma operação, porque depois de eu ter dificuldades já na segunda classe, parei de estudar. A triste notícia chegou aos 11 anos de idade. José Chilaúl não podia mais enxergar as coisas, mas a sua visão do mundo em nada ficou afetada. Chilaúl sabia que a todo custo devia voltar à escola e o recurso foi o Instituto de Deficientes Visuais na cidade da Beira. Aqui, ele aprende novas técnicas de comunicação com o mundo, tais como a grafia em braille e o uso da bengala branca. A bengala branca uso desde 1992, quando fui para a Beira, quando comecei a estudar novamente primeira classe, já usando o sistema de grafia braille. Aliás, a Beira na altura era a única escola dos deficientes visuais que situava-se na Beira, onde fiz o ensino primário e depois fiz o ensino secundário numa outra escola que é Sansão Mutemba. Na altura, secundário, ou seja, segundo grau, nível primário e segundo grau fiz na Sansão Mutemba, e o secundário fiz na escola Samora Moisés Machel.
Para José Chilaúl, a bengala branca confunde-se com a sua história, sendo por isso um recurso indispensável. Para mim, a bengala branca significa segurança, independência, autonomia, autoestima, uma visão. De fato, a bengala branca é visão, porque cumprimenta os 5 sentidos. Ok? A bengala branca apoia, cria um ambiente estável no nosso intelecto. Ajuda a criar uma imagem do lugar, do espaço onde eu estou. Não é? Seja um lugar onde eu conheço melhor, provavelmente, seja um lugar novo, eu com a bengala tenho segurança. Uso em locais onde não tenho estado frequentemente, ou mesmo em zonas onde não conheço, e principalmente quando estamos na via pública. Independente de conhecer ou não, aí há necessidade de usar a bengala branca, porque a bengala me permite controlar os obstáculos, controlar o meio, criar segurança em mim. É por isso que uso a bengala nos locais que não frequento sozinho. Entretanto, a bengala não substitui efetivamente os olhos. Por exemplo, ela não dimensiona os obstáculos. Por exemplo, em locais onde haja água, muita água, caminhos que sempre que chove ou quando há furo de algum tubo, enche água. Locais argilosos, muita argila, o vulgo matope. Locais de muita movimentação de pessoas, não é? Locais com muita movimentação de carros. Porque quando eu caminho onde há muita gente, há pessoas que pisam, ou a bengala atrapalha as pessoas, ou por entre as pernas, ou mesmo as pessoas pisam. Também dificultam o uso da bengala branca lugares com muito barulho e lugares onde os obstáculos estejam a meia altura. Há locais onde os obstáculos estão mais ou menos a essa altura. E aí há um pouco de dificuldade, porque se eu levantar a bengala, por exemplo, assim, é como se estivesse a ameaçar pessoas, eu quero bater pessoas, não é? Ou talvez posso tocar vidro de uma viatura, ou de uma casa, ou de uma montra e fazer estragos, não é? Em lugares com muitos obstáculos, barulho e em travessia de peões, o viável é ter sempre apoio de uma outra pessoa. No local onde há muita água, provavelmente prefiro a ajuda de uma outra pessoa para eu não pisar a água, não é? Porque posso detectar a água e talvez não me permitir perceber mais ou menos a quantos metros ou centímetros para eu poder para eu poder saltar, não é? Para poder evitar a água, ou para poder esquivar, como se diz, da água. Então fica meio complicado, aí preciso de ajuda de uma outra pessoa para medir a distância e poder esticar o pé ou saltar. Em Moçambique, existem mais de 58 mil pessoas com deficiência visual. Vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos.
Para ajudar uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua ou a caminhar, precisa primeiro de cumprimentá-la. De seguida, pergunte se necessita de ajuda. Se disser que sim, não pegue na sua bengala, pois a bengala serve para identificar obstáculos e desnivelamento de terreno. E também não a segure, deixe que ela o segure primeiro. O lugar recomendado para ela se apoiar é o braço direito. Por isso, facilite que ela acende ao seu braço. Olá, eu sou a Carla. Adquiri a surdez e consigo falar com alguma dificuldade. Às vezes, vejo as pessoas a tentarem conversar comigo, mas elas nem sabem por onde começar. Neste vídeo, você vai aprender a comunicar com um surdo. Vamos lá! Estavas aonde? Bom, demoraste muito. Eu estava cansado de esperar. Muitas pessoas, quando conversam comigo, por saberem que eu tenho restos de audição, desatam a gritar para que eu lhes possa ouvir. Sempre que estiveres a conversar com uma pessoa surda, não grite. Fale num tom normal ou baixo, pois a percepção visual dos surdos é bastante aguçada, fazendo com que eles consigam captar as mensagens por meio da leitura labial ou pela expressão facial. Você ia conversar com quem? Falando de expressão facial, ao conversar com um surdo, não fique de lado. A conversa tem de ser frontal. Isto facilitará a leitura de toda a expressão facial ou corporal. Não sei com quem estavas a falar e nem sei quem é ele, mas eu estou com fome. Vamos lá comer uma cena. Outra dica: você tem de ser muito breve nos discursos. Sempre fale frases curtas, simples e diretas. E para finalizar, vou deixar mais 2 dicas. Do mesmo jeito que um surdo, além dos sinais, usa expressões para comunicar, você também pode fazer o mesmo. Acabou? Acabou? Estou com fome. Vamos comer. E por fim, conte sempre com a ajuda da tecnologia para comunicar. Do WhatsApp, por exemplo, faça videochamadas usando as mesmas dicas. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Dedicamos esta edição ao Dia da Bengala Branca. No bloco passado, trouxemos a história de José Chilaul, docente na Universidade Eduardo Mondlane, para quem a bengala branca é o fiel parceiro. Se para José Chilaul a bengala é indispensável, o mesmo não se pode dizer de Albino Munguambe. Ele tem 80 anos de idade e adquiriu a cegueira em 2011. Passada uma década, ele nunca usou uma bengala e os motivos são claros. Não é que quero, é que não tenho. Preciso de usar. Primeiro, Albino Munguambe perdeu o emprego e logo a seguir a visão. Tudo isto há pouco tempo, mais de uma década. Desde essa altura, dedica-se à agricultura, com apoio da sua esposa,
para a sua subsistência, fato que, segundo ele, o impossibilita de adquirir uma bengala branca, embora reconheça a sua importância. A bengala branca serve para me ajudar no meu andar, porque quando eu andar assim, ou chego na estrada, aquela pessoa que vem do carro não conhece que eu sou deficiente. E o segundo, quando tenho, é a pessoa mesmo, se fora da estrada, outra pessoa pode me ver se eu estou a perder o caminho, vai ver se eu estou a perder o caminho. Por isso, bengala branca ajuda muito para mim. De acordo com Albino Munguambe, a falta de uma bengala branca coloca a sua vida em perigo. Porque se eu andar assim, nem sei o que há à minha frente, porque não tenho bengala branca, nem sei se vou no mato ou vou direto no caminho. Mas afinal, como tem sido a vida deste idoso durante quase uma década em que ele vive com a cegueira? É difícil. Eu sempre incomodo a minha esposa, é que me acompanha sempre. É uma incomodação que eu tenho para a família não fazer outra coisa, mas acompanhar-me a mim. Tal como Albino Munguambe, Isaac Matusse, também idoso, vive com deficiência visual e nunca usou uma bengala branca por falta de condições financeiras. Mesmo à entrada do mercado central na cidade de Xai-Xai, província de Gaza, encontra-se sentado todos os dias o Sr. Isaac Matusse. Ele chega às primeiras horas, de manhã, e sai quando o sol se vai deitar. Com a sua guitarra, Matusse canta e encanta os milhares de clientes que procuram produtos naquele mercado a troco de sustento para a sua família. Mi xavele telefone, namuntlha ndza vulavula ni vanghani va mina, ni vulavula ni vanghani va mina, ni vulavula ni tihosi ta mina, ni vulavula ni tihosi ta mina. Ixi, kumbe swa vuxonga swi tshunela hi kusuhi, kumbe swa ku biha ni swi kuma hi kusuhi, ku tirhile ndleve khale mambisile ndaneni. Isaac Matusse perdeu a visão aos 3 meses de vida. Hoje, com 72 anos, ele nunca conheceu uma bengala branca. Conta sempre com a ajuda da sua esposa para uma caminhada de cerca de 20 minutos da sua casa ao mercado. Cuidemos dos nossos maridos, mesmo que seja uma pessoa com deficiência. Precisamos de lhe prestar apoio. Por exemplo, a uma pessoa com deficiência visual, leve até onde ela desejar ir, prepare refeições para ela, lave a sua roupa, faça tudo o que tiver de fazer com carinho. Esta é a rotina da Sra. Elisa, uma prática que só o amor pode explicá-la. A bengala é um meio de compensação para as pessoas com deficiência visual. Além de ajudar a identificar obstáculos, ela tem múltiplas funções. Com impedimento visual, é que, primeiro, ela por si já chama a atenção às pessoas que não têm problemas de visão. Ela só por si já está a comunicar para o mundo em geral. Ela diz que o seu portador, neste caso, o utente, a pessoa que a transporta, não vê, ou se vê, é com muita limitação.
Existem pessoas com perda total de visão, mas também existem pessoas com perda parcial. Este é o motivo que explica a existência de diversas cores para identificarem as bengalas. Então, nas cores, a bengala só por si que identifica uma pessoa cega deve ser branca. A bengala deve ser branca. Então, quando aparece com alguma fita vermelha, quer dizer que aquela é um sinal que se reproduz, reflete como se fosse uma lâmpada quando é focada por uma luz. Tratando-se de uma noite, é mais fácil perceber que aquela bengala é levada por uma pessoa que não vê. E outra também com alguma cor vermelha para dizer que esta pessoa é cega, aliás, não é totalmente cega, mas é parcial, ou o que nós chamamos de amblíope, vê, mas com alguma limitação. A aquisição da bengala branca acarreta custos, que em alguns casos não são suportados pelas pessoas com deficiência visual, o que as deixa numa situação de perigo. Julião Manganha, representante da ACAM, reconhece o fato, mas lamenta a falta de recursos. Primeiro, lamentar o facto de existir pessoas numa situação dessas, mas sem a posse desta bengala branca, que é um instrumento muito importante. A ACAM, como podem perceber, é uma associação também sem fim lucrativo e que depende de terceiros. Qualquer membro que esteja associado na ACAM tem benefício ao ponto de adquirir a bengala branca sempre que lá existir. Quero dizer com isto que estes nossos amigos, quando nos proporcionam esta oportunidade, a ACAM, por sua vez, faz a sua distribuição sem olhar para os níveis, não é, de cada um, mas sim a necessidade que os seus associados têm. Mas quando há excedente, até as pessoas com deficiência visual não associadas beneficiam. Há em quantidade maior, não olhamos apenas para aqueles que são nossos membros. Qualquer um que tenha este impedimento, nós atribuímos a bengala branca. Por quê? Porque até hoje é o único instrumento que identifica a pessoa com impedimento visual. Então, a ACAM não olha apenas para aquele que é seu membro, mas olha para aquela pessoa que tem um impedimento visual. Seria só uma questão de procurar encontrar a ACAM, lá manifestar este interesse, havendo a ACAM satisfaz, até instruir o bom uso, porque não se limita apenas em questão de ter. É preciso saber como é que deve usar, porque mal usada também pode ser constrangedor. Entretanto, a Direção Municipal de Ação Social no município de Maputo assegura que estão criadas condições para prestar apoio a esta camada social neste município. Dentre as pessoas com deficiência, temos estado a apoiar pessoas com deficiência visual e através de assistência em bengala branca, que é um meio, é um instrumento que lhes permite a sua liberdade, a sua autonomia no âmbito da locomoção. Então, temos estado a privilegiar este apoio, que é através de um levantamento que o município realiza ao nível dos bairros, através das sedes dos bairros, onde são-nos indicadas famílias que têm pessoas com deficiência visual e fazemos visitas domiciliárias e avaliamos as necessidades e prestamos apoio. De acordo com Cecilda Cossa, diretora municipal adjunta da Ação Social no município de Maputo, já foram apoiadas 39 famílias de pessoas com deficiência visual. Sabia que
Sempre que precisar de apoiar uma pessoa com deficiência visual, deve primeiro saudá-la e procurar saber se ela precisa de apoio e, se precisar, de que apoio necessita. Ficou a dica: não toque numa pessoa com deficiência visual de forma brusca, muito menos pegue na sua bengala branca. Nesta sequência de dicas, enriqueça os seus conhecimentos sobre a língua de sinais e melhore a comunicação com uma pessoa surda. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Nesta edição, vamos falar da bengala branca. A bengala branca sinaliza que a pessoa é cega. Ao ajudar um cego, não segure a sua bengala. Vamos dizer juntos? A bengala branca sinaliza que a pessoa é cega. Ao ajudar um cego, não segure a sua bengala. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Hoje ficamos por aqui, com promessa de cá voltarmos daqui a 7 dias.